Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E esta é a 4ª temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, ele é o especialista em super-heróis e o único entendedor da cronologia da Fox, Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza? Eu já vou começar falando que faltou Johnny Cash, teve muito pouco. Muito bem. Aqui com a gente também nosso convidado mais do que especial, especialista em artes marciais e especialista também em filmes de ação, Leandro Basalha. Opa, é um prazer estar com vocês aqui de novo. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o cast, você pode encontrar os nossos outros episódios no ratosdecinema.com, que é o nosso site. Você pode nos enviar uma mensagem lá no site. Você pode enviar pelo Twitter no @ratos_cast e pelos nossos 2 e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Nosso tema de hoje é o filme Logan, de James Mangold, baseado no personagem Wolverine dos quadrinhos do grupo mutante X-Men. O filme Logan estreou no dia 2 de março deste mês. Ele é estrelado pelo Hugh Jackman, Patrick Stewart, Daphne Keane e o Boyd Holbrook. Teve um custo de 97 milhões de dólares, continua em cartaz e até o momento já faturou 255 milhões mundo afora, só nessa primeira semana de estreia do filme. Na sinopse oficial, mesmo tendo suas habilidades de cura diminuídas pouco a pouco, Logan aceita o pedido do professor Xavier para proteger a jovem e poderosa Laura Kinney, a famosa X-23. Quanto isso, o vilão Nathaniel Access amplia seu projeto de destruição. Como nós sempre fazemos no nosso cast de filmes, vamos fazer primeiro a parte sem spoilers, para você que não viu o filme, acompanhar com bastante calma. Depois nós vamos avisar, vai ter uma vinheta, você vai entender muito bem que nós vamos entrar na parte de spoilers. Então, caso você não tenha visto o filme, é a hora de você parar, ver o filme e depois voltar com a gente. Queria, antes só da gente entrar em todos os detalhes sobre o Logan, segundo o próprio Hugh Jackman, né, o último filme dele como o personagem, vou começar com o nosso convidado especial. A gente sempre começa com o nosso convidado especial, Leandro Basalha. Opa! Quais eram as suas expectativas para esse filme? O que você estava esperando dele, pelo que você tinha visto? E o que você achou por alto de Logan? Eu não estava tão empolgado assim, eu confesso que eu não estava tão empolgado, até porque, pelo que nós já tínhamos visto já anteriormente do Logan, né, que era aquele personagem que não seguia muito o que é apresentado nos quadrinhos, em personalidade do personagem, tudo aquilo que todo o fã da HQ cansou de falar, né? Eu esperava ver um Logan mais ou menos igual ao primeiro, mas eu fui surpreendido pelo último filme do Wolverine. Foi uma surpresa muito positiva, assim. Muito bem. Renatão, o que você esperava e o que você achou? Eu acho que eu tava bem nesse caminho também. Hoje em dia a gente não consegue mais se empolgar tanto com alguma coisa nova dos X-Men. Uhum. Até porque a Fox é bem irregular com o material que eles entregam. Especialmente quando a gente vê os filmes solos do Logan. O Wolverine Imortal tem até um primeiro ato interessante, mas um pouquinho melhor. Mas o Wolverine Origins é triste você lembrar desse filme. Então a gente sempre fica com o pé atrás. A minha expectativa já deu uma aumentada quando saiu o primeiro trailer completo. Uhum. Aquele com a música Hurt do Johnny Cash. Eu achei aquele trailer incrível, mas ainda fica com o pé atrás, porque trailer é trailer, filme é filme. Então a gente entra sempre com aquela expectativa meio a meio, sabe? Olha, eu não estava esperando absolutamente nada. Eu, na verdade, estava esperando um filme ruim, que eu não sou muito fã da filmografia do James Mangold. Eu acho que ele tem altos e baixos. Não sou muito fã do Wolverine Imortal. Eu gostei mais do filme do que eu estava esperando, mas eu não gostei, eu acho que tanto quanto o Leandro, por exemplo. E quanto estão falando por aí afora, nas críticas e na internet e tal. Eu entendo os fãs estarem muito felizes com esse filme. Eu entendo as pessoas, em geral, acharem que é o melhor filme dos X-Men. Definitivamente é o melhor filme do Wolverine. Mas não me fisgou tanto quanto eu esperava que me fisgasse. Até porque eu fui correndo pro cinema depois de ler a crítica do Leandro. Leandro tem uma crítica no Rota Cult. Eu convido vocês a lerem. Eu realmente estava numa expectativa boa, mas não atingiu. Não me tocou. Em alguns momentos, eu confesso até que dei uma piscadinha assim. Sério? Pelo filme ser muito guiado pelo diálogo, menos pela ação, eu esperava mais um pouco. Eu acho que tem uma barriga muito grande ali no segundo ato, embora seja importante, depois a gente vai falar também disso, mas enfim, me cansou um pouco. Eu queria perguntar pro Leandro, você teve na pré-estreia aqui em São Paulo, o filme só teve uma pré-estreia que foi aqui em São Paulo, né? Contou Sim. com a presença do ator que
que vive o Wolverine, que é o Hugh Jackman. Foi uma ocasião muito especial, porque ele, de uma certa forma, ele estava ali na coletiva se despedindo também do personagem, né? Queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi a sessão, como é que foi a receptividade em geral da imprensa que estava ali depois de ver o filme, e como é que foi também a coletiva do Hugh Jackman, se ele é realmente simpático como ele parece. Fala pra gente. Cara, foi uma loucura, né? Coletiva de imprensa, quando é filme desse porte, assim, né? Uma super produção, é uma loucura, né? Muita gente de imprensa, tinham mais ali de 100 jornalistas naquela sala, né? Fora ali os grandes veículos também. Mas, assim, com relação à receptividade da imprensa, não tem o que falar. Todo mundo queria estar lá, queria perguntar, queria chegar perto, queria se expressar. Teve até um rapaz de um veículo que entregou um presente pro Hugh Jackman naquele momento. Aceitou super bem, assim, adorou. Deu um grande espaço, assim, pro rapaz conversar com ele, né? E Hugh Jackman é um ator muito receptivo, né? Ele é um cara muito bacana, assim, de se conversar, né? Ele passa bastante isso, né? Ele tem uma simpatia imensa, né? Então foi muito bacana, assim, né? Ter podido estar nesse momento, assim, participando disso. É porque é o fim de uma era, né, Leandro? É um momento muito especial, né? Pros fãs, principalmente. O clima realmente foi um clima de despedida mesmo, né? Você percebeu até no próprio Hugh Jackman que ele estava emocionado naquele momento, né? Então, em vários momentos ele mostrou certa emoção nas falas dele, né? Acho que agregou muito, assim, né, pro término do filme, né, pra esse desfecho, né, em geral. Antes do filme, né, todo mundo tava bem empolgado, né? Pós-filme, todo mundo de cabeça baixa saindo da sessão. Eu nunca vi a imprensa sair do cinema do jeito que eles saíram do filme do Logan. Olha só. Foi todo mundo feliz entrando, todo mundo triste saindo. Foi impressionante, assim, todo mundo de cabeça baixa, sabendo que ali é o fechamento de um ciclo. Né? Mas eu acredito que para muitas pessoas atingiu o objetivo que eles precisavam. Lógico, no filme ele tem certas brechas que não são tão aceitáveis, a gente vai comentar disso daí, né? Mas com relação à fidelidade, eu achei bem próximo daquilo que é nos quadrinhos. E a imprensa, no geral, assim, muitas pessoas gostaram. Poucas pessoas que falam que não gostaram, assim, mas cada um tem o seu ponto de vista, tem o seu objetivo. Né? Renatão, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse é o primeiro filme rated R do Wolverine no cinema. A gente já viu o Wolverine em diversos filmes. O Hugh Jackman já vive esse personagem desde 2000, então ele está há 17 anos vivendo esse personagem. Você vendo o primeiro X-Men, você vê como ele era novinho, né, quando começou, e quanto ele evoluiu dentro do personagem, quanto o personagem mudou, e segundo ele é a última vez que ele vive, e só dessa vez a gente está vendo o Wolverine rated R, para maiores de 18 anos. Você acha que isso influi na bilheteria do filme? Você acha que as pessoas estão mais curiosas em ver finalmente o Wolverine dos quadrinhos? Talvez isso tenha criado essa vibe tão forte de que o filme é maravilhoso, que as pessoas têm que correr para ver logo e tal, porque isso tem tomado a internet, né? E até as rodas de amizade dos amigos e tal. Meus amigos só falam desse filme. Você acha que isso está influindo também? A questão da violência tem atraído o público? Sem dúvida, é um plus, mas eu não acho que é o grande fator que, aliás, que está fazendo o filme ter essa excelente bilheteria. Ele é um personagem super popular, é uma franquia popular, mas eu acho que, sem sombra de dúvidas, o fato dele estar se aposentando do papel, isso que gera uma emoção a mais. E a maneira que o filme trabalha com isso, sabe, toda a história pro personagem, que faz ele ser mais emocionante pro público, e eu acho que é isso que gera o buzz depois, o boca a boca, a galera, sabe, querendo falar com os amigos, pô, você viu Logan? Porra, Logan é foda. Além das cenas de ação que são incríveis e a violência ajuda pra caramba, sensacional ver o Logan sentando a garra em todo mundo de verdade. Mas eu acho que o grande fator é a despedida, é a emoção. Eu acho que isso que tá fazendo o filme ter esse sucesso que ele tem hoje. Eu posso só complementar uma coisa que o Renato falou? Deve. Uma coisa importante. O Logan também ele pegou a cauda aí de um pequeno cometa que foi o Deadpool. Sim, né? sem dúvida. Né? Pela aceitação, né? Então acho que também muitas pessoas esperavam ver a mesma violência, o mesmo tipo de violência. Apesar de ser um filme completamente diferente do Deadpool, né?
né? Sim, completamente diferente de Deadpool, mas também não tem aquele humor, né? Você vê raras cenas de humor no filme. O Renato e eu e o Rafaelo, nós fizemos um cast sobre os filmes Rated R, né? Os filmes de heróis, o Rated R, que são os filmes para maiores. Nós chegamos a comentar sobre o Logan, a expectativa do Logan. O Renato, por incrível que pareça, era o que tinha a melhor expectativa para esse filme. Eu e o Rafaelo, a gente não tinha nenhuma expectativa para esse filme. Mas ficou claro pra gente naquele cast que casava personagem e a violência. É incrível, eu acho que a gente vai pensar daqui a um tempo como o Wolverine ficou tanto tempo sem finalmente mostrar sangue. Você via ele enfiando a garra no peito dos outros, mas sem sangue nenhum. O que a gente conversou nesse cast é exatamente isso. Porque casa com o Logan. Sim. A gente tava falando sobre personagens que precisam disso. Personagens que valeria a pena você colocar um Rated R. Punisher, um Wolverine. Sim. São personagens que precisam disso, sabe? Ô, Leandro, eu vou começar falando um pouco da trama. Na verdade, eu queria dizer o seguinte. Eu gostei do filme. Como eu falei, era mais do que eu esperava. Como as pessoas estavam falando muito bem do filme, eu, naturalmente, aumentei a minha expectativa, fui ver. Enfim, saí satisfeito pelo que vi. Logo no começo do filme, nós somos apresentados a um mundo muito diferente do que a gente viu dos X-Men, né? Eu lembro muito dos filmes X-Men, sempre começam num flashback, geralmente o professor Xavier contando, né, que os mutants are real, sempre aquele negócio e tal. Dessa vez, a gente viu um mundo completamente diferente, porque os mutantes não são mais perseguidos, tirando a menininha que é perseguida por uma empresa particular, mas os mutantes não são mais perseguidos pela sociedade, pelo contrário, a gente vê que eles viraram heróis de quadrinhos. O próprio Wolverine, ele virou uma espécie de celebridade, uma subcelebridade, né, porque ele é reconhecido pelas pessoas nas ruas. E aí tem uma cena que eu achei muito interessante logo no começo, que é uma cena onde você vê os imigrantes, em sua maioria mexicanos, tratados como lixo lá, presos nas fronteiras. O carro dirigido pelo próprio Wolverine passa com os meninos lá gritando USA, USA. Isso eu achei muito legal. Deu um clima muito bom pro filme. A primeira cena, que é uma cena que vem sendo muito comentada, né? A cena onde ele tá bêbado e acorda no carro e tenta defender o carro de ser vandalizado. É uma cena muito boa. Você apresenta muito bem ali todas as fraquezas do Wolverine, até a maneira a dificuldade que ele tem de se recuperar, né, de toda a dor. Então, no começo, o filme me vendeu. Eu tava muito investido na história do filme. O que me perdeu no filme é que ele, aos poucos, na minha opinião, ele virou mais do mesmo. Ele virou o que eu já tinha visto dos filmes dos X-Men e o que eu mais ou menos já esperava pelo trailer. Nada ficou muito novo pra mim, a não ser esse começo, entendeu? Foi tudo meio repetido, assim, parecia algo que eu já tinha visto nos outros filmes anteriores. Ou em outros filmes novos. Por exemplo, tem alguns momentos nesse filme que me lembrou Filhos da Esperança, que também tem um personagem que ele é relutante e ele tem que salvar a humanidade. E aí tem um momento até no filme que ele fala: mas não nascem mais mutantes. Tem uma frase no Filhos da Esperança que é exatamente isso: não nascem mais crianças. Tem momentos nesse filme que me lembram o Exterminador do Futuro 2, por exemplo. O Maguinho, que faz o cast com a gente, lembrou do Last of Us. Acho que muito menos pela história, mas mais pela construção dos personagens, talvez. Eu não joguei, mas enfim. Pelo visual dos personagens, sim, até mesmo do ambiente ali. Exato, o visual todo. Então, assim, muita coisa pra mim foi cópia de alguma coisa que eu já tinha visto antes. Não é novidade pro cinema, por exemplo, esse personagem do Wolverine, ele começar o filme isolado do mundo, cansado, bêbado, contemplando o suicídio. Isso a gente viu até no primeiro X-Men, quando ele tá lutando na jaula e tal, e ele não quer companhia de ninguém e tal. Então, assim, nada me fez me investir tanto. Uma cena ou outra, a questão de toda dele encontrar uma certa família, não vou falar agora, mas enfim, isso eu achei mais interessante. Algumas cenas de ação eu achei mais interessante. O terceiro ato, Leandro, me perdeu feio. Eu não gostei nem um pouco do terceiro ato. Eu gostei da última cena. Vou perguntar pra você: o que te agradou tanto? O que te fez achar que esse realmente é o melhor filme? Pra você que tem um filme que já está rolando já há 17 anos, né? Se nós nos colocássemos no lugar do diretor, como faríamos alguma coisa diferente do que já tem sido feito? Isso é muito complicado, assim. Realmente eu concordo com as suas opiniões, Marcelo. Acho que você tem um grande fundamento naquilo que você está falando. Algumas coisas me desapontaram com relação a, por exemplo, certas cenas onde as coisas se aprendem muito rápido, sabe? Por exemplo, tem um momento do filme onde a menina apresenta uma habilidade tremenda em coisas meio absurdas, assim, que você fala: poxa, como é que ela tem essa idade e já sabe fazer tudo isso, sabe? Talvez isso não tenha me agradado muito, assim. Mas isso com certeza não seria uma coisa muito legal. As coreografias também não tenham me agradado muito, porque o que eu vi foi mais do mesmo, e inclusive eles colocaram até um pouco do GC, dos efeitos especiais, tem muita coisa em 3D ali que nem mesmo o Hugh Jackman faz, né?
Sim. Eles colocaram muitas coisas ali que já estão meio que batidas. O que foi diferente em cima disso, né, foram as cenas de violência, né, das perfurações cranianas, das decepações ali, sim. Né, braços voando, cabeça voando. Pernas, braços, cabeças voando. Então, bastante sangue. Isso deu uma coisinha a mais ali. Pro Hugh Jackman, interpretando o personagem, foi a melhor interpretação que ele fez com o Wolverine. Então isso me chama muita atenção, principalmente pela última cena e a maneira com que ele se porta. Você vê que ele já tá de saco cheio já. O professor Xavier, né, o Patrick Stewart, né? Ele fazendo um trabalho excelente, assim, em relação à interpretação. Ambos, né, fazendo uma interpretação maravilhosa. A garota também fazendo uma boa interpretação, mas acho que principalmente a interpretação dele, assim, me chama muita atenção. Ele tava com um novo gás, parece, assim, que foi bem diferente daquilo que ele tinha feito anteriormente. É muito interessante o que você tá falando, porque eu acho que esse filme, ele vai mais, como eu falei, é um filme mais guiado pelos diálogos. Você explora bastante, você tem tempo de explorar bastante o Wolverine. O James Mangold deu uma entrevista dizendo que o problema dos filmes atuais de super-heróis é que você tem cerca de 20 a 30 personagens, às vezes, que tem muito pouco tempo de tela. Você não consegue explorar nenhum deles. E a intenção dele foi deixar reduzido a quantidade de mutantes nesse filme e você poder explorar o Wolverine, já que era o último filme do Wolverine. Palmas pra ele. Acho que é a melhor atuação do Hugh Jackman, como você falou. Mas, isso não, na minha opinião, não credencia ser um bom filme necessariamente. Até porque, por exemplo, eu acho que o Guerra Civil provou que você pode colocar vários super-heróis e ter um bom filme. Renatão, já que a gente entrou no Hugh Jackman, queria que você falasse um pouco também do próprio Hugh Jackman, né? Dessa última investida dele no personagem. Eu acho que o que eu mais gostei do filme, o que me fez embarcar bem na história, foi a jornada deles, em especial da jornada do Wolverine. Eu pelo menos levo assim, né? Eu não acho que vai ser assim daqui pra frente, porque a Fox deixou pontas abertas a serem exploradas, afinal, eles precisam ganhar dinheiro. Eles têm a franquia, eles vão ficar sugando ela. Mas eu vejo ele como um filme separado dos outros. Eu sei que isso, mas toda a cronologia deles é uma bagunça, tudo bem, pode ser. Mas eu acho que esse filme é um filme independente, é um filme pessoal pro Hugh Jackman, em especial, pro Patrick Stewart, que provavelmente também tá fazendo sua despedida do professor Xavier ali. E eles resolveram fazer algo mais simples, sabe? Abrindo mão daquelas grandes cenas de ação totalmente clichês que a gente tá acostumado a ver nos filmes dos X-Men, para cenas menores e repletas de violência. E ao mesmo tempo enchendo o filme de diálogos, de algo que mova aqueles personagens e algo que dê mais camadas a eles né, durante aquela jornada. Eu acho que a maneira que, em especial, isso funciona pela maneira que o Hugh Jackman trabalha com o Logan ali. Você nunca viu ele daquela maneira no cinema. Machucado. Parece que ele não tem mais nada a perder e ao mesmo tempo ele se agarra em alguma coisa. Totalmente diferente do que você costuma ver. E eu acho que a maquiagem também ajuda muito. A maquiagem do filme eu achei excelente e faz ele se transformar em outro Wolverine, sabe? Eu acho que toda a questão emocional do próprio ator para a despedida fez esse ser um filme totalmente diferente. Você acredita também que isso daí pode ter feito com que ele amadurecesse com o tempo? Vocês acreditam nisso? O ator, na maneira com que ele encara o personagem. Sem dúvida. Eu acho que não só o amadurecimento dele com os próprios anos, mas o amadurecimento dele como personagem. A gente fala que alguns atores são aqueles heróis, né? E o Hugh Jackman virou o Wolverine. E o amadurecimento dele em entender a cabeça dos fãs, a necessidade dos fãs de ter um filme daquele jeito, ter uma obra definitiva, que ele era muito importante para ele entregar o filme definitivo do Wolverine. E eu acho que essa foi a intenção dele. Eu acho interessante porque o Hugh Jackman, fisicamente, ele lembra o Wolverine dos quadrinhos, né? Mas ele não é o Wolverine. O Wolverine é um anãozinho, um cara bem baixinho, mais velho do que o Hugh Jackman. A visão que eu tinha do Wolverine não era exatamente a do Hugh Jackman. E acho que muitos fãs também têm isso, né? Não tem exatamente o Hugh Jackman como parâmetro. Mas ele acabou virando, porque ele convenceu. Tanto no primeiro filme, capturou a ideia do Wolverine. E eu acho que depois do X-Men 2, que é onde ele realmente brilha, né? Ali, tá aí, esse é o cara. Tanto que dali pra frente ele até ganhou
filme solo e tal. Mas eu queria destacar muito, a gente falou dele, mas eu acho que vale muito o destaque. O melhor personagem pra mim do filme é o Patrick Stewart. Eu realmente fiquei muito surpreso, assim, porque eu acho que todos os filmes dos X-Men, principalmente os mais novos, onde ele está presente, eles sempre colocam o Patrick Stewart, o Professor Xavier do Patrick Stewart, de lado. Então eu acho que você dá esse espaço também pro Patrick Stewart encerrar o personagem dele de uma maneira mais digna do que encerraram bruscamente no terceiro X-Men. Ou encerraram de uma maneira, na minha opinião, ruim no Dias de um Futuro Esquecido. Eu acho que esse sim é um final melhor, apesar de eu não ter achado digno a maneira que o personagem dele se encerra no filme, mas eu gosto muito da atuação do Patrick Stewart. Eu achei muito interessante, até pelo fato de que ele não é o principal do filme. Então ele fica ali como coadjuvante, ele pode brilhar da maneira dele. Eu gostei muito da atuação do Patrick Stewart nesse filme. Até mais do que a menininha. Muita gente está elogiando a menininha, e ela realmente está muito bem. Eu vou perguntar pro Renato, o diretor James Mangold, bem conhecido da gente, fez o Copland, já fez vários gêneros, né? Fez os Indomáveis. Johnny June. Ele é um cara que gosta muito desse gênero do faroeste, né? Os filmes dele sempre tem tramas ou referências diretas aos faroestes. O que você achou do trabalho dele nesse filme? Eu achei muito bom. Eu acho que o fato dele não ser um filme tão grande como foi, por exemplo, Wolverine Imortal, mais centrado na história, naqueles personagens, na jornada deles, um road trip, basicamente. Eu acho que ali ele tá mais em casa. Ali tem mais cara de western. E eu acho que ele fez muito bem. Ele teve uma mão, pra mim, excelente com os atores. Ele tirou o melhor de todos eles. Acertou na direção. Pra mim, foi uma direção bem competente. Muito bem. Leandro, quer comentar alguma coisa sobre a direção? Foi muito macho. Eu acho que ele foi muito macho, mas isso a gente só pode comentar nos spoilers. Tá. Pra fazer o que ele fez. Teve culhão. Olha, meu Precisa amigo, de bolas. Tem que ter um par de bolas do tamanho de um caminhão. Olha só, então eu acho que a gente já tá pronto com os spoilers. O que vocês acham? Tá na hora, né? Podemos? Vamos nessa. Então, spoilers para Logan a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Bom, vou pegar de onde o Leandro parou. Leandro, por que você acha que ele teve bolas para fazer esse filme? Só lembrando que eu acho interessante até o fato de que ele fez um filme bem diferente, como o Renato falou, né, do Wolverine Imortal, e ele quis voltar para esse personagem. Ele teve coragem de voltar para esse personagem depois de ter sido criticado pelo Wolverine Imortal. Ele mostrou isso, primeiro, porque ele voltou pro personagem. Depois de ter sido, como você falou, depois de ter sido bem criticado, poucos fariam isso, né? Mas ele voltou e quis fazer de uma outra forma. Os dois sentaram para conversar e eles falaram assim, a gente vai ter que fazer alguma coisa bem diferente do que nós fizemos antes, né? E Hugh Jackman falou assim, quando um ator ele pega um roteiro na mão, ele tem que ser desafiado pelo aquele roteiro, ele tem que se empolgar, ele quer passar alguma coisa à frente, ele quer que uma mensagem bacana seja passada para frente. Não simplesmente mais um personagem, mais um herói, né? Ele quer que isso mude a vida das pessoas, né? Conversando, né? Eles conseguiram entrar nesse acordo, né? E fechar alguma coisa que fosse bem diferente daquilo que já foi visto antes, né? Definitivamente, eu acho que Logan, como filme de mutante, deve ser, na minha opinião, um dos melhores filmes de mutante que eu já vi, né? Disparado na frente de muitos outros. Agora ele teve bolas, um par grande de bolas por tirar, né, por encerrar o ciclo de dois personagens da maneira que foram encerrados. Certo. De matar dois personagens chave, assim, né, de uma importância extrema dentro do universo de mutantes. Deixa eu te perguntar, você já esperava isso, que ele fosse morrer? Eu esperava que isso fosse acontecer com o Logan, eu esperava, mas agora com o Professor Xavier, eu acho que não, eu esperava que com o Professor Xavier ele tivesse um outro tipo de desfecho. Tá. Você até comentou agora, antes dos spoilers, que assim, não foi um desfecho, pode ter sido digno, né, do Patrick Stewart ou do Professor X, né, para nós até meditarmos um pouco sobre esse assunto, que, por exemplo, de que outra maneira um mutante com o poder do Professor X iria morrer sem ser enganado, por exemplo. Quem matou ele foi o X-24, que é a cópia do ele precisava baixar a guarda dele. Sim, de que maneira que ele poderia ser assassinado, né, de forma brutal. É isso que o Renato falou, né, que é uma maneira que você baixa a sua guarda, né, e acho que o ser humano é assim, né? Às
vezes você não espera que as coisas ruins aconteçam e é o momento que você não espera que as coisas ruins vão acontecer. Não, você e consegue naquela estar hora 100% alerta, né? ele tava se desconstruindo totalmente. Foi a hora que ele comentou que ele tem as lembranças o que ele fez com os X-Men, que ele sabia do peso daquilo tudo, sabe? Ele tava realmente botando tudo pra fora, ele tava se despedindo ali. Sabe? Até porque, Renato, também é assim, muito interessante isso que você falou, assim, você na sua opinião, você acha que de repente, se ele entrasse numa guerra psíquica com qualquer outro personagem e ele morresse, não ia gerar muito mais discussão do que isso? E porque todo mundo ia falar que talvez ele não morresse daquela forma, porque ele é muito mais poderoso, que mesmo que ele estivesse doente, se ele não tomasse aquelas pílulas pra controlar, a gente estava vendo o estrago que ele estava causando cada vez que ele tinha a epilepsia dele, a frenesia, ou a maneira que ele atingia todo mundo ao redor. Ele não ia ser pego tão fácil, sabe? Por isso que eu acho que ali ele estava se desconstruindo e ele baixou total a guarda. Por isso que naquele momento ele estava tão emocionalmente entregue, ele talvez não tenha, por isso ele não tenha conseguido talvez ler a mente e ver que não é o Logan, porque ele poderia muito bem fazer isso e saber que não era o Logan ali, que era o X-24. Olha só, vamos falar um pouco dessa cena, porque esse é um dos problemas que eu tenho com o filme. A ideia, né, pra mim, do professor Xavier ter um tumor degenerativo no cérebro, eu acho genial. Porque eu acho que até o vilão do filme até comenta isso, né? Como é que um dos caras mais perigosos, os mutantes mais fortes... A mente mais poderosa. A mente se virou contra ele, que é mais ou menos o que o Wolverine tá passando, né? Porque ele, na verdade, o poder regenerativo dele, ele tá lutando contra o Adamantium. Isso já chegou até a ser comentado em outros filmes, até no primeiro X-Men. Ele fala isso, né? Que o Adamantium, o corpo dele tá recusando aquilo. Com o tempo ele iria sofrer com aquilo. Mas enfim. Por isso que ele era o único compatível ao Arma X, porque o efeito do poder de regeneração dele é tão forte que ajudaria consegue ele. manter ele vivo. Com o tempo ele sofreria com aquilo. Com o tempo ele sofreria com aquilo. E isso eu acho muito interessante. Eles estão passando por uma coisa muito parecida. Isso eu acho muito legal. O tal do incidente de Westchester, que foi, a gente sabe de pedaços, né? A gente não sabe exatamente o que é, mas a gente sabe que 6 mutantes morreram, que seriam dos X-Men. Eles falam, acho que 500 pessoas, mais ou menos, ficaram feridas. Isso não é explicado no filme. Muito bem, aí vocês vão dizer assim, mas não precisa ser explicado. Mas é parte da história do próprio professor Xavier. Toda essa questão dele ter essas convulsões e criarem essas cenas extraordinárias no filme. E toda essa questão dele estar sofrendo por causa dele ter acabado com os X-Men. Ele acabou com os X-Men. Ele não teria, depois de matar 6 mutantes, 6 alunos dele, ele não teria como voltar e liderar os X-Men. Todo esse drama pessoal que esse personagem tá passando, ele acaba assim. Ele acaba, se a gente for ver pelo sentido do roteiro, por que ele acaba? Por que ele morre? Por que ele precisa morrer naquele momento? Porque você precisa apresentar mais um vilão, que é o vilão que eu chamo de vilão físico. É o vilão que vai sair na porrada com o herói. Porque você tem vários tipos de vilões. Você tem o vilão cérebro, que é o doutor lá que aparece, que é filho de alguém que também não importa, e que morre enquanto ele está fazendo um monólogo. Ele está no meio do monólogo dele, ele morre. E foda-se. Não importa o que ele está falando. Aquele é um momento bem Wolverine, aliás, hein, né? Tipo, um momento foda-se, você sai da minha frente. Mas, enfim, você tem esse vilão cérebro, que é o vilão inteligente, que criou todo mundo. Você tem o vilão físico, e você tem o vilão do Boyd Holbrook, que pra mim era o vilão físico, é o vilão que ia sair na porrada, que, na minha opinião, ficou sem sentido nesse filme. Porque ele é o henchman, né, Renatão? Ele é o braço direito do vilão cérebro. Eu esperava alguma coisa desse vilão e... Carniceiros, né? Até em aspas. Os carniceiros, em aspas, estão lá por estar, né, cara? Porque você viu uns caras bombados ali, né? Com as armas pesadas. Que não servem de nada. Eles são os Minions. Estão lá pra apanhar. É só pra fazer volume ali, porque vai morrer, não tem ninguém ali. Eles são o Chitauri dos Avengers. Quem vai tomar uma porrada lá. Pois é isso. É só isso. São ideias que o filme te apresenta, são conceitos de subtramas que o filme te apresenta, que eu acho que poderiam ser mais explorados, entendeu? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Fala. Você tendo o filme da maneira que ele tá acabado agora, que ele foi finalizado, a gente viu no cinema. Tendo esse filme em mente, esse filme pronto. Imagina se você no meio, se você naquela cena na hora que ele tá falando, ou até mesmo no início, imagina se rola um flashback com todos os X-Men, você vê ele pirando e matando todo mundo, e explosão da casa, explode cabeça estaria fora do filme da Jean Grey. Isso seria completamente estaria fora, cara. Não, eu concordo, mas olha só. Uma cena de flashback mostrando tudo isso, explicando tudo isso,
ficaria muito fora do filme. Mas e essa foi uma decisão do diretor. Seria a primeira cena do filme. Foi bem decisivo. Ele deu uma entrevista falando que eles têm uma versão, eles têm uma cena com isso, né? No roteiro eles fizeram isso. Que seria a primeira mas eles decidiram não filmar. Totalmente certo. Estaria completamente fora da ideia do filme. Mas olha só, eu não tô pedindo pra ver a cena. Eu não tô pedindo pra ver a cena, até porque a cena é muito bem explicada no filme. Isso é muito claro, né? O que ele fez. O que eu acho que não ficou claro... Mas aí é muito pegar na mão, né, cara? Não precisa explicar mais nada. Eu concordo, Renatão, mas eu acho que essa história não fecha, entendeu? Isso não fecha. Esse é um filme onde as pessoas sofrem. Eu li uma pessoa falando que o filme começa, tudo está morrendo. Todos os personagens estão morrendo, o planeta está morrendo, tá todo mundo morrendo. Ele é um filme sobre as perdas. As perdas das pessoas que você ama, a perda da vitalidade, a perda da sanidade, a perda da esperança, a perda de tudo. Você tá perdendo. Só que eu acho que o que você espera no Professor Xavier é uma coisa mais... na minha opinião. Aí eu tô falando, é uma coisa que eu não gostei, né? O que eu espero dele é uma coisa mais heróica, é uma coisa mais... Esse é um personagem que, na minha ideia de X-Men, ele sempre foi o principal. Ele é o cara que unia aquela galera. Todo mundo não sabia o que fazer, olhava pra ele. Mas você não acha que o Xavier e o Wolverine já deixaram de ser heróis há muito tempo? É isso que o filme tá vendendo. É isso que o filme tá vendendo. Então a questão heróica também não casaria ali? Eles morrerem de uma maneira heróica não casaria, certo? Mas o Wolverine morre. Certo. O Wolverine morre. Ele morre fazendo uma coisa completamente heróica. Né, cara? Mas porque ele é o principal? O Professor Xavier também Mas ali é toda aquela questão do... Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Sabe como eu acho que ele deveria morrer? Na cena do hotel. Ali ele poderia morrer. Olha o que ele fez ali. Ali é uma cena linda, linda. Você tá trazendo o filme pra ele. Ali, ia ser igual ele morrendo no X-Men 3. Então, eu acho que muita gente ia comparar. Eu também. Ia ser igual, cara. Ia ser igual. Mas ali, você tem um motivo pra ele morrer. Ele tá tendo aquela convulsão que você já viu antes. E ele não tá tomando remédio. Ele morre. Ele morre e ele tem uma função de morrer. Entendeu? Agora, ele tá fazendo ali, ele tá falando, ele tá contando. Na verdade, ele tá expondo pra gente que não sabe o que aconteceu, né? Pro público. E ele apresenta o vilão do filme. É isso. Ele morre pra poder apresentar o vilão do filme. Que, aliás, eu não gostei de nenhum dos 3 vilões do filme. Eu só quero deixar isso claro também. Mas eu queria perguntar pro Leandro o que ele achou dos 3. Eu comentei dos 3 vilões do filme. Eu só queria citar esse médico aí. Além de ser completamente relevante e morrer, ele me pareceu um vilão do Resident Evil. Dos vilões do Resident Evil. Que são um doutor que aparece do nada. Ele aparece muito do nada no filme. E ele sempre tá num carro forte e tal, não sei o que, cercado por capangas. E depois morre, descartado como se não fosse nada. Leandro, o que você achou dos vilões do filme? Até concordo com a sua opinião, cara. Assim, com relação aos vilões, eu acredito que eles foram apenas mais algumas pedras que o Logan encontrou no caminho e teve que retirá-las. Mais nada do que isso. Assim, eles não tiveram uma grande influência nem na trama, nem em alguma coisa que pode vir a acontecer. Talvez alguma coisa que pode vir a acontecer, porque a franquia vai continuar, né? E em cima disso, né? Mas nada foi muito incisivo. Eu acredito que o maior vilão do filme, o que até perguntaria para vocês dois, se vocês pudessem descrever esse filme numa palavra, o que seria? O que vocês diriam? Para mim, esse filme, a palavra que eu descreveria ele seria frustração. Olha. Sabe? Eu acho que é um filme assim, o maior vilão aí é a frustração. Certo. Porque, por exemplo, a última cena onde o Logan morre, ele tem um olhar naquele momento de algo que ele nunca teve. Certo. Algo que ele nunca vai conseguir ter e em algum lugar que ele nunca vai conseguir chegar. Então, acho que não existe nada mais frustrante para ele, ou então até para o Professor Xavier, morrer do jeito que morreu. Perfeito, Leandro. Em uma palavra, eu voltaria a dizer o que eu falei. É um filme sobre a perda. Para mim, a palavra seria perda. Renatão, quer... Dor. É muito por aí e justifica um pouco o final dos personagens. É a dor dos personagens, é a dor das pessoas que levam as garras de Wolverine na cara, na perna, no braço. É dor pra todo mundo. Dor física e dor... Dor física e emocional. Mas olha... Emocional, com certeza. Eu cheguei a comentar que um dos problemas que eu tive com o filme foi o terceiro ato. Eu acho muito boa essa última cena. É uma cena realmente que, né, você tá ali naquela cena de ação e tal. É uma cena de silêncio completo. Justifica muito a imprensa ter saído assim do cinema, como você descreveu, Leandro. Mas eu vou comentar umas coisas assim. Primeiro, não é a melhor cena de ação do filme. Aquelas pessoas que esperavam um final fechar com um bang, né? Fechar com uma cena alucinante. Eu acho que nem é o tom do filme. Não, a lutinha dos dois não é emocionante, mas achei maneira, cara. Então, deixa eu te falar uma coisa. Fã, eu acho que ele lutar contra ele mesmo, eu acho que
Quer dizer, a luta interna dele mesmo eu acho que já é melhor do que a luta física dele contra ele mesmo. Eu teria colocado o Dente de Sabre ali. De alguma forma, eu acho que ele seria um personagem mais interessante. E eu acho que seria um final mais interessante. Talvez. Na hora que apareceu o X-24 matando o professor, eu achei que eles iam trazer de alguma forma. Aí, eu não sei se ficaria um Zurulu na zona, ia ficar. Eu achei que ia ser o Daken, o filho do Wolverine. Certo. O Wolverine tem um filho que chegou a assumir o manto de Wolverine numa época. E eu achei que seria ele. Porque como a X-23 é um clone dele, nada mais justo do que eles colocarem o filho dele e darem uma justificativa de ser um clone também. E eu achei que ia ser isso. Eu não sei se seria mais interessante, ou seria gastar um personagem. Eu acho que talvez... De repente colocar o próprio Dente de Sabre matando o professor. Eu acho que o Dente de Sabre seria melhor. Melhor do que o X-24, que é foda-se. É um personagem foda-se. Eu acho que o Dente de Sabre ia ter mais camada. Então. Ia ter mais coisa. Eu acho que dava pra explorar mais coisa aí. Mas fora a surpresa, né, cara? Total. Se é que seria uma surpresa até esse momento. Se é que ninguém teria revelado já que esse personagem voltaria. Eu acho que não teria, não. Eu acho que seria surpresa. Mas seria muito mais emocionante. O Dente Sabre do Lee Schreiber, que você tá falando, né? Sim. E eu acho que você fecharia melhor esse ciclo todo da história do Wolverine. Outra coisa sobre essa cena. Sabe por que eu acho que aquele Dente de Sabre nunca ia aparecer? Porque eles estão descartando aquele filme. Eles nunca vão fazer menção ao X-Men Origins. Especialmente nesse filme. Exatamente. Que não é do James Mangold. Então ele não tem porquê. Sim, mas eles não vão nunca reconhecer aquele filme ou mencionar algo. Porque a partir do momento que eles botam aquele Dente de Sabre ali, tudo daquele filme volta na cabeça de todo mundo. Mas você sabe o que é engraçado, Renatão? Volta a bater na cronologia, sabe? Mas você sabe o que é engraçado? A Fox não faria isso, mas na hora de vender DVD, eles vão vender como trilogia Wolverine. E aí esse filme volta a ser importante. Dentro dessa cena mesmo, o próprio discurso de encerramento, que é retirado do filme Shane, que aqui no Brasil se chama Os Brutos Também Amam, né? Como eu falei, o James Mangold, ele é muito fã dos faroestes, e aí ele traz muito isso pra esse filme. A repetição do discurso, pra mim, foi completamente vazia. Porque a gente já escutou aquilo ali antes, a gente tá entendendo que ela tá aquelas palavras agora significam toda aquela questão do Wolverine. Não é nada original. Eu preferia que se fosse uma coisa original, uma coisa mais do fundo do coração do que uma coisa repetida. Então, a mim não emocionou. Não emocionou tanto quanto quando ela cruzar a lápide. Você tocou num ponto interessante, mas no momento onde o Wolverine, eu acho que uma coisa que foi feita de diferente, no momento onde o Wolverine enterra o professor Xavier e ele não consegue falar absolutamente nada, como só aqui tem água. Sim. Você esperava que ele falasse mais alguma coisa ali? Eu acho que ali foi uma coisa muito diferente, porque não teria qualquer coisa que ele falasse naquele momento, acho que seria clichê, estragaria tudo. Tá vendo? Esse é um exemplo perfeito, Leandro. Você acabou de dar aí essa cena é mais emocionante. Eu só fiquei chateado dele ser enterrado num lugarzinho qualquer ali. Mas aí, tudo bem, condiz com o que o filme tá querendo vender também. Não tem como ficar carregando o corpo dele, né, cara? Aí já é um road trip, aí vai virar um pequeno Miss Sunshine. Vou te enterrar num lugar melhor. Não, é muito difícil. Ele carregando o avô morto na mala. Mas olha só, toda essa construção do terceiro ato, ele deixar as crianças... vai lá, a fronteira é ali, ó. Ali, ó, tá vendo a fronteira ali? Vai lá, eu fico olhando daqui. Isso não vende pra mim. Ele sabe que ele tá sendo perseguido pelas pessoas, entendeu? Ele sabe que em algum momento eles vão alcançar. E algumas coisas não ficaram muito claras pra mim. Por exemplo, em determinado momento, alguém fala assim, esse vilãozão fala assim, não deixem eles chegarem na fronteira. Não deixem, eles estarão salvos se cruzarem a fronteira. Por quê? Fronteira é uma linha imaginária. Eu fiquei pensando nisso também. A fronteira é uma linha imaginária. Assim, eles cruzaram uma árvore. Opa, não é mais minha alçada. Volta com o tanque, volta todo mundo. Por que a gente sabe que eles vão estar salvos ali? Eu não sei. O filme não... Quem tá esperando eles lá? O filme não deixa claro. Mas isso tudo tá aberto. Será que eles não estão salvos de verdade? Quem será que tá lá? Mas agora vai ter um mini X-Men filme? Um filme mini X-Men. Não, mas aí que tá. Isso aí eles deixaram aberto pra maneira que eles quiserem levar pro futuro. Isso mesmo. Mas será que agora vão ter filmes do futuro? Sei lá. Alguém vai querer ver isso? Aí que tá a parada. Eu concordo com o Renato, porque eu acho que tudo foi feito de forma meio vaga pra você ficar pensando naquilo que pode acontecer. Por exemplo, você não sabe o que tá esperando eles após a fronteira. Então isso talvez seja revelado no próximo filme. Mas que filme seria esse? E outra esse? coisa, você talvez não tenha necessidade de usar eles todos. Você pode usar ela. Vai ter um filme do X-Force. Pronto. Mas vai ser futurista? Tá, vai ser futurista? Esse filme se passa em aí que tá 2029. Eu juro que eu fiquei pensando. Eu juro que eu fiquei pensando nisso. Algo diz no Deadpool que ele se passa nos dias de hoje ou tudo mais. Ele é tão datado assim? Não, em momento nenhum. Não diz. Mas, não, algumas coisas sugerem. Talvez... Algumas coisas sugerem.
Mas eu fiquei tentando lembrar disso, se alguma coisa dizia. Porque dependendo, ele pode ser muito bem um filme que talvez um pouquinho antes alguns anos antes do Logan, sei lá, uns 5, 7 anos antes, até 10 anos antes. Quando chega no X-Force, ou no Deadpool 2, já é o futuro. Já deu o gap pro Logan, entendeu? Eles podem muito bem se encontrar e fazer parte. Eu vejo muito a Laura. Sabe o que eu tô pensando? Vindo da Fox, não vai fazer o menor sentido, cara. Esse negócio de timeline com Fox, meu amigo, esquece. Vai que eles encontram um DeLorean. É capaz. É capaz. Bagunçam tudo de novo, que beleza. Vai ver que é o Marty e o professor que estão esperando eles na fronteira. Ô, Leandrão, e você que é editor, já que você é editor, e se é pra implicar, vamos implicar mesmo, que tal a mulher ter um vídeo editadinho dentro do celular dela, que explica toda a trama do filme, toda a história da personagem editado da X-23, com off, com cenas... Com off, né, cara? Só faltou o GC, né, cara? Só faltou o GC, perfeito. Quer dizer, toda a explicação do primeiro ato tá naquele celular. De erro de continuidade que é inaceitável, como a menina também sair dirigindo um carro. Do nada ela sai dirigindo um carro. Pô, ela nem alcança o pedal do carro. Sem problema nenhum. E assim, se você for analisar o tempo de treinamento que ela teve e o jeito que ela passa o carro em todos os carniceiros lá, foi genial. Meio absurdo, assim. Renatão, olha só, só pra gente chegar agora mais perto do nosso final, a gente tá falando um pouco sobre o futuro da franquia, o que pode vir a ser. O Hugh Jackman falou em uma entrevista que ele voltaria ao personagem com uma condição: se fosse pra participar dos Avengers. É óbvio que é uma situação muito, eu não vou dizer impossível, porque a gente nunca sabe, mas é quase, né? Mas por aí. É impossível, cara. Então vamos dizer que o Hugh Jackman está fora da série X-Men. Nós sabemos que vai ter mais um filme dos X-Men, será filmado esse ano, que deve explorar a Dark Phoenix, né? A Fênix Negra. A gente sabe que os X-Men vão continuar também em uma série que vai ser dirigida pelo Bryan Singer. Enfim, nós sabemos do X-Force, nós sabemos do Deadpool. O que a gente pode esperar do Wolverine no cinema? Você acha que já tá na hora de trazer um outro ator? Você acha que vão encostar esse personagem durante um tempo? O que a gente pode esperar desse personagem futuramente? Eu acho que eventualmente a gente vai ver um novo Logan. Vai ter um novo ator interpretando ele. Quem vai ser eu não sei. Eu acho que eu não consigo pensar em outra pessoa. Tem vários atores. O público fala muito sobre o Tom Hardy, mas eu acho muito fácil a escolha do Tom Hardy. Eu acho que é muito fácil escolher o Tom Hardy pra tudo, sabe? Então... Mas eu acho que eventualmente ele vai aparecer. Enquanto isso, pra mim, a gente já tem o nosso Wolverine, a X-23. Pra mim, ela vai assumir o manto, repito, seja num X-Force ou seja no rumo que eles vão tomar. Eu acho que ela vai assumir o manto, assim como ela atualmente nos quadrinhos da Marvel, ela é o Wolverine, inclusive com o colã amarelo e tudo mais. Não duvido que ela use um colã amarelo e etc. no filme. É mais plausível, porque ela cresceu com os quadrinhos do X-Men e eu acho que para ela seria até uma espécie de homenagem a ele. Então eu não estranharia. Olha aí, o fanboy Renatão dando a sua opinião sobre a questão toda do Porra, cara, 17 anos, eu não desisti dessa porra desse colã amarelo. Olha, eu vou te falar, o Deadpool provou, dá pra fazer as roupas dos quadrinhos no cinema, dá pra fazer. Dá. Vamos parar com esse negócio que não dá pra fazer. Dá pra fazer. Deadpool é a prova disso. Leandrão, você quer ver logo um novo Wolverine ou você acha que essa geração aguenta mais um tempo aí com o personagem encostado até chegar num novo? Novo Wolverine, agora com certeza não. Eu concordo com o Renato, acho que a X-23 é a bola da vez. Tem que ser investido, acho que agora o período é de renovação, para colocar novos atores, interpretando coisas novas. Já foi aquilo que passou, não deu muito certo. Colocar um Wolverine agora novo seria fazer o que foi feito com o Batman, né? Apesar de muitas críticas estarem positivas do lado do Ben Affleck, mas acho que foi muito prematura a maneira como foi feito. Acho que fazer isso com o Logan agora, mais um Wolverine, mais um outro ator, seria prematuro demais, ia gerar muita análise, por mais que o cara interpretasse muito bem, que fosse super fiel, baixinho, super peludo, igual ao personagem, se eles caracterizassem o cara, se ele entrasse de colã amarelo, etc. Ainda assim ia ser difícil. Não ia ser bem aceito porque marcou demais, foram 17 anos. Certo. 17 anos com o personagem não são esquecidos em um ano. É como se fosse um namoro, cara. Você tem que levar um tempo pra esquecer. É a mesma coisa o personagem. Você encarnou naquele cara e pra todo mundo remete à imagem. Não é o cara nos quadrinhos. Não é o cara
dos quadrinhos, mas se você fala Wolverine, se eu falo do ator, é o Hugh Jackman, né? Então acho que seria prematuro demais. Quem sabe daqui a uns 5 anos. Na minha opinião, X-23 agora é a bola da vez. E outra coisa, não só foram 17 anos, mas foram 17 anos com início, meio e fim. Certo. Ele botou um fim no personagem. Não é tipo um 007 que a cada, sei lá, 4, 5 filmes o cara troca e continua. Até porque o personagem de James Bond tá ali sempre. Eles não fecharam o James Bond. O Wolverine não, são 17 anos com uma jornada fechada daquele personagem. E só deixando claro também, vários inícios. Não é só no próximo filme. Vários inícios. Exato. Foi um filme só, mas de início ele tem várias origens no cinema. Mas aí é culpa da Fox, né? Mas ele teve o início ali e ele teve o fim. Se você pegar o X-Men, pega o X-Men 1 e esse aí, e o Logan. Tem ali o começo do personagem e tem a morte do personagem. Perfeito. O que aconteceu no meio, beleza, mas tem o começo e tem o fim. Isso aí. Mas aí daqui a 5 anos a gente coloca um outro cara, sabe? Tipo, ele morreu agora, aí ano que vem, galera, novo tá Wolverine. Pronto aí pra 2020, vai sair Wolverine Reborn com Tom Hardy. Porra, não quero ver Wolverine Reborn, cara. Vai ver, duvido que você não fosse ver se fosse Tom Hardy. Duvido que você não fosse ver. Tom Hardy é todo mundo, cara. Tom Hardy é o Bane, Tom Hardy Mad Max. ia ser o Rick Flag. Tom Hardy é o Mad Max. Ele é várias coisas. Caralho, daqui a pouco, sei lá, o Tom Hardy vai viver... Não, daqui a pouco a gente vai ter um filme só o Tom Hardy fazendo todos os papéis, cara. Olha só. Renatão, aproveitando que você tá com a palavra aí, sua conclusão para Logan, sua nota para o filme de 0 a 10, por favor. Dou 8 pro filme. Eu acho que 8 serve bem para tudo do filme. Não quero dar muito além disso, porque, como eu disse, eu posso estar sendo muito pego pela emoção. Eu tô tentando separar bem as coisas. Me encantou a história do filme. Eu fui embarcado pela jornada desses personagens. Me emocionei com cada momento, até com a cena final do Wolverine. É impossível você não se emocionar. Achei que foi respeitoso com o personagem, e seja dele ou do Douglas Luiz, e foi feito tudo com muito carinho ali. Então eu acho que um 8 bem sóbrio representa o filme. Muito bem. Leandrão, sua conclusão sobre Logan e sua nota também, por favor. Bom, a nota eu vou na do Renato. Apesar de ter gostado bastante do filme, mas houveram esses problemas aí esses gaps gigantes aí, né, no filme. Eu acho que a nota é 8 mesmo. Um 8 muito bem dado. Nada mais do que isso. Apesar do IMDb dar 8.7, mas tudo bem. Minha nota é 8, né? Mas assim, o filme vale a pena assistir. Eu acho que é um filme que ele passa uma mensagem muito, muito legal, passa uma mensagem muito importante, porque o filme não tem que só entreter, né? Sim. Ele tem que passar uma mensagem para você, para sua vida, né? E esse filme ele passa, né? Como a gente falou, cada um deu uma palavra do filme. Eu acho que a palavra para esse filme, na minha opinião, é a frustração, né? E ele me ensina muito sobre isso, né? Como você lidar com esse tipo de situação, né? E com certeza o melhor filme de mutante que eu já assisti pela Fox. Muito bem. Eu vou ter que discordar do Leandro. Pra mim não é o melhor filme dos X-Men. Ele chegou a escrever isso na crítica dele. Respeito muito a opinião do Leandro, até porque ele é um homem maior do que eu. Professor de Cali, de artes marciais em geral, então não vou discordar muito dele. Pra mim não é o melhor filme dos X-Men já feito, porque pra mim esse cargo ainda é do Primeira Classe, do Matthew Vaughn. Se vocês puxarem um pouco pela memória, ele é um filme que tem cenas extremamente violentas e criativas. E ele é um filme que não é rated R, é um filme PG, é um filme, né, para um público em geral. Tem cenas nesse filme, a cena que o Magneto mata uns caras num bar na Argentina, extremamente violenta. A morte da mãe do Magneto, quando ele ainda é criança, pelo personagem do Kevin Bacon. Tem uma criança nesse filme, um dos mutantes, que ele é reduzido a cinzas. A primeira vez que o Kevin Bacon invade a sede dos X-Men. É o Darwin que morre. E como esquecer da excelente cena da moeda, do final do filme, onde a moeda atravessa a cabeça do personagem do Kevin Bacon. Então, assim, é um filme extremamente violento, onde o Wolverine aparece em apenas uma cena, mas ali pra mim é a essência do que os X-Men poderiam ser na mão de um bom diretor. Então, não pode tanto não, mas... Olha só, mas este não ser o melhor filme dos X-Men, pra mim não é problema nenhum, porque eu não considero esse um filme dos X-Men. Pra mim esse não é um filme dos X-Men. Pra mim esse é um filme do Wolverine. Não é os X-Men que eu imagino, o grupo X-Men. Como o filme do Wolverine é disparado melhor, então por isso tudo eu quero dar 7,5 por filme. Realmente tive alguns problemas com ele, graves. Acho que ele é um filme que ele faz bem as coisas pequenas, assim. As cenas menores são muito boas. Alguns detalhes no filme são espetaculares,
como por exemplo a cena de abertura. Mas no geral eu acho que faltou fechar algumas coisas pra mim. Pelo Hugh Jackman, merece 7,5. Queria agradecer muito a presença de vocês, principalmente por terem ido ver o filme, Leandrão por ter comparecido lá na pré-estreia em nome do Ratos de Cinema e do Rota Cult. Se você quiser, mais uma vez, ler a crítica dele lá no Rota Cult, é espetacular, muito boa. Tem bastante sobre também a experiência de estar lá, né, na estreia. Leandrão, vou começar com você. Muito obrigado mais uma vez. Se você quiser deixar os seus contatos para os nossos ouvintes poder debater um pouco mais, fica à vontade. Mais uma vez eu te agradeço. Maravilha, eu que agradeço estar participando de mais um Ratos Cast aqui. Para mim é uma honra estar aqui com os senhores, né, colocando um pouquinho do que a gente pensa aí, um pouquinho das nossas ideias aí sobre mais um filme. Quem quiser entrar em contato aí, pode entrar em contato no Ratos de Cinema mesmo, que a gente pode responder alguma coisa, né, Marcelo? Isso, claro. E aí a gente vai conversando. Eu espero estar podendo participar com vocês aí mais vezes. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez, Leandro. Renatão, não deixe de deixar os seus contatos também para os nossos ouvintes. E mais uma vez agradecendo a sua presença aqui no nosso cast. Imagina, cara, sempre um prazer vir falar de cinema e especialmente de filmes de super-herói. Queria agradecer a você e ao Leandro. E deixar minhas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMarcel com 2 L's no final, só me procurar lá. E também tô no site Rota Cult, sempre fazendo críticas de cinema. Vão lá conferir. E é isso, valeu galera, até a próxima. Bem, mais uma vez, Renato também, muito obrigado. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive o Logan, no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast mais uma vez agradece a sua companhia, um abraço e câmbio final.